Senhor, eu quero apresentar a vida do Cidinho em Tuas mãos. Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações sedentos, dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Ainda que aos nossos olhos, ainda que os nossos ouvidos não sejam coisas boas e agradáveis. Mas, Senhor, se for para mudar nossa história, não nos poupe, Senhor. Fale conosco, venha sacudir, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Venha nos tirar, Senhor, do conformismo, da mesmice, Senhor. Nós queremos nos colocar de pé, Senhor. Então, Senhor, venha nesse momento inspirar o Teu Filho para a glória do Teu nome e nos dê corações e ouvidos atentos para a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amado. Estou perguntando para o Júnior se ele tem certeza mesmo. Porque a gente vem para esses encontros, a gente quer ouvir, né? Falar é outra história, né? É outro papo. Bom, boa tarde. Espero que ninguém durma, né? Por conta, depois do almoço, né? Esse é um horário desafiador para a gente falar, né? Mas vamos ver se a gente vai mantendo a chama acesa. Eu fiquei, primeiro, lisonjeado, né? Com o chamado para vir aqui ministrar no encontro de homens, de verdade. Primeiro eu fiquei com uma curiosidade, agora eu já estou certo que todos aqui são de verdade. Eu até chequei lá no meio da galera se tinha algum homem de mentira lá, né? Vai que eu não sei, para ninguém aparecer aqui e pagar mico, né? Mas todo mundo é de verdade. Eu gostei da postura da galera. Falei, vamos lá. Estava aqui que nem o Modesto perdido ali, um chamado a ser lembrado. E o Modesto falou que estava pensando que chamado era esse, né? Eu também estava coçando a cabeça e pensando também, meu Deus, é um chamado ministerial, né? É um chamado para quê? Porém, vim com uma inspiração. E aí, quero repartir com vocês uma inspiração de maneira bem simples, de maneira bem real, para os nossos dias de hoje. E aí, lembrando o Sérgio Franco, eu sou um bom aluno, Franco falou que vindo para um encontro como esse, se você vier sem nenhuma expectativa, está errado. Está errado por quê? Quem lembra? Porque aonde Jesus está, sempre vai acontecer alguma coisa. Amém? Onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está. Se Ele está aqui, algo vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. E também não podemos vir com a expectativa de que nós vamos ouvir uma palavra e vamos sair daqui todo mundo um guerreiro de Esparta. Aguerrido, com a espada no dente, gritando, sai da frente. Também não é assim. Porque para amadurecer também leva tempo. A gente cresce. Nós ouvimos palavras, princípios que vão nos levar a poder obedecer aquilo que o Senhor quer que possamos fazer. Não é assim? Sim ou não? Amém? Consegue entender? Vem comigo, eu vou perguntando para saber se você está aí. Ou se você já entrou em Nárnia, já está dormindo, eu vou perguntando. Então, vamos juntos nessa. Pode ser? Quem quer orar comigo? Antes de tudo, fazer oração. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. E se Tu estás aqui, Senhor, algo vai acontecer aqui em nossas vidas. Senhor, a Tua palavra, ela é espada de 2 gumes, ela é apta para discernir, Senhor, as intenções do coração, Senhor. Tu pode falar conosco através da Tua palavra e pode nos tocar através do Espírito Santo. Então eu quero Te pedir, Senhor, que na tarde desse dia, nesse encontro de homens aqui, Senhor, onde só tem homens nesse lugar, Tu possa, Senhor, tocar em nós. Que ninguém possa se esconder, que ninguém possa fugir, que ninguém possa se esquivar de um confronto contigo na tarde desse dia, mas que seja, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz e o Teu toque, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Vamos lá. A primeira coisa que eu pensei sobre um chamado na vida de alguém, e a impressão que me deu sobre o texto era um chamado para ser homem. Não sei se é isso. A gente tem falado aqui sobre a história de ser homem. Parece que a gente fala de forma pejorativa, né? Quem ouve assim está falando assim, pô, está dizendo que eu não sou homem. A verdade não é essa. Eu dou trabalho, né? Eu dou trabalho para a galera. A verdade não é essa, amados. A verdade é que Davi, ele deu um conselho para um filho dele, para Salomão. Acho que foi Júnior que falou aqui, agora sobre a história, né, de Davi. Ele falou sobre esse filho que nasceu, Salomão. E Davi, isso está lá em 1 Reis 2:1, depois se você quiser ler. 1 Reis 2:1, 2 e 3, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, todo mundo vai morrer. Não é isso? Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, e o Senhor será contigo. Amém? É um conselho de um pai para o filho. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que Davi não tinha nenhuma dúvida sobre a masculinidade de Salomão. Ele não tinha essa dúvida. Salomão devia ser um cara que gostava muito de mulher, e gostava mesmo, que ele teve 1000 mulheres, então o cara gosta, e gostava do negócio, né? Se ele não gostasse, ele não ia ter tantas, 1000, né? Também é meio maluco, né? Meio doido. Eu tenho uma, dá um trabalho doido, imagina um cara com 1000. Né? Não sei quantas você tem em casa, deve ser uma também, né? Dá trabalho ou não dá? Modesto hoje lembrou, Luciano tem 3 anos, né? 2 filhas. Modesto hoje lembrou do mandamento, né? Que está escrito, não matarás, e às vezes a vontade que tem é essa mesmo. Mas é que dá trabalho, imagina um cara com 1000 mulheres. Então logo o problema de Salomão, amados, não era masculinidade. Davi estava chamando Salomão para algumas particularidades na vida de um homem que ele precisava exercer, que ele precisava observar, que precisava ser uma prática na vida dele. E aí, então, como um pai amoroso, ele fala com seu filho aquilo que ele tem que fazer. Acredito eu que o que Deus quer falar conosco nesse encontro é exatamente isso. É um clamor do coração de Deus para falar com seus filhos, que somos nós, e nos lembrar das suas palavras e daquilo que nós precisamos fazer e do papel que nós precisamos desempenhar, porque tudo começa com o conselho do Pai, tudo começa com Deus. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Tudo começa com o Senhor. E aí Deus tem nos chamados. Nós vivemos num tempo, só para não querer falar para vocês que existe hoje mulheres fervorosas e os homens estão todos passando pelo caminho da derrota, não é isso. Nós vivemos num mundo hoje, num tempo de muito esfriamento espiritual, de muita distração, de muita falta de compromisso, de muita gente aprendendo as coisas de forma empírica, aprendendo fazendo, mas sem a profundidade, sem estudo, sem prática da palavra, sem prática, sem viver aquilo que de fato precisa exercitar e viver. Porque as informações hoje são muito rápidas, muito rápidas. Eu lembro que há um tempo atrás, e isso não tem muito tempo, nos anos aí de 2000, eu li uma vez um livro de Caio Fábio, e ele tinha falado de uma palavra, ele disse que tinha um amigo que se ectoplasmava. E aí era difícil ler os livros de Caio Fábio, porque ele era um homem muito letrado. E eu lembro o trabalho que eu tive, quantos dicionários eu tive que procurar abrir para descobrir o que era aquele raio de que se ectoplasmava, porque eu não entendia o que era aquilo, eu queria saber. Hoje, talvez, enquanto eu estou falando contigo, alguém já abriu o Google, já colocou ectoplasmar e já sabe o que é. As informações são muito rápidas. Não existe mais aquele desejo, aquele tempo de alguém buscar alguma coisa para querer aprender ou querer fazer. Essa é a verdade, é o retrato do nosso mundo, é o retrato do nosso tempo de hoje. É assim ou não é? E aí as informações são rápidas, nós ouvimos hoje palavras talvez mais
mais profundas, com maiores revelações, do que as que nós ouvimos outrora, quando nos convertemos, quando começamos o caminho no Evangelho. Ouvimos revelações que são tão tremendas nos dias de hoje, que às vezes eu paro assim e falo, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso que essa pessoa falou, mas passa rápido, ela não permanece, ela não fica. É comum a gente ir num encontro onde Deus fala, aonde é um derramar de Deus, aonde nós nos quebrantamos no Senhor, onde nós vivemos no apelo, atendemos o apelo do Senhor, e naquela hora o coração aperta, mas aí, amados, se perguntar para você à noite o que foi falado de manhã, você já não lembra mais, porque o tráfico de informações é muito rápido na nossa mente. O Facebook já passou, a gente já sabe da história de todo mundo, já sabe onde está o parente, o amigo, quem se separou, quem começou a namorar, quem morreu. E aí quando pergunta, parece que já faz um ano que você ouviu aquilo que aconteceu agora de manhã. Entende o que eu falo? Essa velocidade da informação, ela traz um esfriamento espiritual. Por quê? Porque para se alcançar o Senhor tem que ter dedicação. Para se alcançar o que Deus quer, tem que haver empenho. Vocês lembram daquela passagem de Jesus na casa de Simão, aonde aquela mulher chegou e era Maria, quebrou um vaso de alabastro, lavou, ungiu Jesus, molhou, lavou seus pés com lágrimas, secou com cabelo, e aquele homem ficou falando assim, se ele soubesse, se ele fosse profeta de fato, ele saberia que essa mulher é uma mulher pecadora, não deixaria tocá-lo. É porque aquele homem, Simão, tinha mais informações, achava ele, do que Jesus. Mas Jesus fala sobre o problema das informações de Simão. Ele fala assim, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deu água para lavar meus pés, mas essa mulher lavou com as lágrimas. Né? Tu não me deu uma toalha para secar, mas ela fez isso com seus cabelos. Tu não me deu um ósculo santo, e ela aqui não para de me beijar. Tu não me deu óleo para ungir minha cabeça, e ela não para de me ungir. Foi Modesto que lembrou disso hoje aqui também, e falou, o que ela fez vai ser lembrado por todo o tempo. Aonde o Evangelho for pregado, nós vamos lembrar o que essa mulher fez. E ali ela estava tendo uma adoração extravagante, ela estava ali aprofundando aquilo que ela tinha com Jesus e querendo estar mais próximo, mais perto de Jesus e ser mais proativa com Jesus do que qualquer outra coisa. Dificilmente nós vamos ver hoje pessoas adorando o Senhor como se adorava na antiguidade. Por quê? Porque as coisas hoje são muito rasas, mas precisam ser profundas, porque o Senhor é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Não se adora o Senhor através do Facebook, não se adora o Senhor através da internet, não se adora o Senhor através do Google, procurando as coisas do Senhor, e tampouco ouvindo ministrações no YouTube. Se adora o Senhor buscando Ele de fato, buscando a sua vontade, buscando a sua presença, buscando satisfazer o nosso desejo com dele, porque nós temos do Senhor aquilo que procuramos. Ninguém tem além da medida daquilo que deseja, e ninguém tem aquém daquilo que deseja, porque o Senhor falou que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Você pode dizer amém? Amém? Dá um amém bem forte para acordar quem está do teu lado. Isso, dá no ouvido dele assim, acorda. Então Davi fala assim, ser homem. Ser homem para Salomão. Seja homem. E sendo homem, você tem alguns atributos. Guarda tudo que o Senhor falou. Anda segundo os seus mandamentos. Anda segundo os seus estatutos. Se lembra da palavra do Senhor, porque Ele vai ser contigo. E se você fizer isso, tudo que você fizer vai prosperar. Tudo. A impressão que eu tenho é que Salomão ouviu de fato o que Davi falou, porque Jesus disse que Salomão, nenhum rei se vestiu como ele, nenhum rei teve o resplendor que Salomão teve. Não existe rei tão sábio, poderoso e rico como houve na vida desse rei de Israel. Então, a impressão que eu tenho é que ele seguiu os conselhos do pai dele na questão dele com Deus. E tem uma história que eu li em 98, eu li um livro. Eu queria muito lembrar do autor do livro para poder fazer menção a ele aqui, mas eu não lembro. Embora
o texto que ele usou foi esse, e ele falava com mulheres, eu peguei esse texto para falar com homens. Porque quando ele falou, me clareou alguma coisa, e é um texto que está lá em 1 Reis, aí eu queria que você abrisse comigo. 1 Reis 10, a partir do versículo 1. Eu vou ler lá porque eu não anotei aqui. Então, a galera daí, manda o suporte legal, valeu? Diz o texto assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa e o lugar de seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra a teu respeito, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade e fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Amém. Interessante isso. Acho que a rainha foi visitar o rei por conta da fama que ele tinha. Salomão tinha uma fama de ser sábio, tinha uma fama de ser próspero. A fama dele era muito boa. E aí sai uma mulher do seu reino para visitá-la e leva todos os seus presentes, todas as suas especiarias, levou ouro, madeira, levou muita coisa, muita riqueza para presentear Salomão nesse dia. E chegou lá, ela fez as perguntas que ela queria fazer, Salomão soube responder todas as perguntas dela. Ela ouviu toda a sabedoria de Salomão, mas ela faz uma declaração muito interessante, amados. Ela fala assim: olha, o que eu vi, o que meus olhos viram, é muito maior do que a tua fama, do que aquilo que falaram sobre você. Sobrepuja muito, é muito maior do que isso. E quando eu li isso, eu me atentei para saber o que essa mulher viu. Porque ela já tinha ouvido da sabedoria, ela ouviu também as respostas de Salomão. Mas ela não só ouviu, ela viu. E disse que ela viu a casa de Salomão. Ela viu os utensílios da casa. Ela viu como os empregados eram tratados. Ela viu a comida que se colocava na mesa. Ela olhou como eles eram uniformizados. E ela viu o lugar de adoração a Deus que ele tinha e as ofertas que ele fazia, os holocaustos que ele fazia ao Senhor. E disse que isso que ela viu sobrepujou em muito. Foi muito maior do que toda a fama daquele rei. E aí eu parei para pensar, e aí eu queria falar contigo, porque essa palavra falou muito comigo, muito. Porque essa rainha, ela representa o Espírito Santo, ela representa o Senhor. Aquele que nos visita e nos traz dons, aquele que nos deixa prósperos, aquele que acrescenta na nossa vida em tudo que precisamos, é o Espírito Santo, é o Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. Você pode dizer amém? Você consegue entender isso, que tudo que você tem, ele vem do Senhor, nada é fruto teu. Você consegue reconhecer isso no Senhor? Que é fruto da bondade dEle, é fruto do amor dEle. Ele chama à existência as coisas que não existem. Quando nós achamos que está tudo acabado, Ele sempre tem possibilidades, Ele sempre tem como nos abençoar nos momentos mais difíceis. Essa é a visita que nós recebemos, que só nos abençoa. Só nos abençoa. Porém,
Se hoje essa rainha saísse e chegasse na nossa casa, na minha casa, na sua casa, ouvindo a fama que nós temos lá fora, fama de alguém que é filho de Deus, porque isso a gente sabe falar quando algum incrédulo vai falar conosco que ele também é filho de Deus, a gente fala, não, você é criatura, você não é filho, você faz parte da criação como eu fazia. Porém, em Jesus, Ele me deu o poder de ser filho de Deus, aí você diferencia, sim ou não? Eu sei que nós não falamos isso querendo nos sobrepujar, embora muitos fazem isso, querendo se sobrepor. Mas nós colocamos uma diferença para falar para aquele cidadão que ele não é filho. E o que se espera de um filho de Deus é que quando você vai visitar ele na intimidade dele, você encontre lá o quê? A obra de Deus na vida dele. Esse aí é natural, é normal. E eu fiquei pensando, o que essa rainha viria se ela chegasse na minha casa? O que ela veria? Qual seria a conclusão dela ao entrar diante da tua casa? Eu lembrei, amados, nessa época, foi uma época que Deus falou muito forte comigo. Por quê? Porque eu era novo convertido. E eu estava com Franco, em algum lugar, eu não lembro mais aonde, Franco estava pastoreando uma família, e a gente andava junto nessa época, eu tinha um motivo. Eu tinha pedido para ele que eu queria estar junto com ele todo dia, porque eu tinha me convertido, mas não tinha conseguido parar de mentir. Fui criado no meio do comércio, e comerciantemente para tudo que é lado, né? E eu tinha um monte de história mentirosa. E aí eu comecei a ouvir que quem mentia era filho do diabo, eu não queria ser filho do diabo. E eu lutava contra a mentira e não conseguia, e eu peguei e pedi para o Franco, eu posso andar contigo todo dia? Ele pode, eu passo aqui e te pego, para onde eu for tu vai comigo. Eu era profissional liberal, então, beleza, vamos nessa. E a gente andava junto, lembra disso, Manu? A gente entrava naqueles Fiatzinho branco 147, aquele caixotezinho, passava o dia todo junto, porque eu queria vencer a mentira. E aí eu estava num desses aconselhamentos com o Franco, e o Franco falou para uma pessoa assim, falou assim, olha, a tua casa, ela é o retrato da tua vida espiritual. Quando ele falou isso, eu me enquadrei, na hora. Eu lembrei da minha. Quando eu lembrei da minha casa, eu falei, eita ferro. O negócio está ruim. Eu tinha ido num encontro, acho que tinha sido em Miguel Pereira, e parei ali em Arcádia, tinha uma plaquinha que vendia assim, Deus abençoe essa bagunça. E eu tive vontade de comprar para botar lá em casa. Então você já deu para imaginar como é que era o negócio. Eu era aquele homem que queria ser empresário, vivia na rua, 4 filhos, minha esposa trabalhava fora, fazia plantão no hospital, 24 horas. Então a minha casa era uma coisa muito complicada. Os antigos aí, que são da minha época, aí lembro, o Maron tá aí, a galera que era assim, era de carpete, o carpete acabou, a gente tirou o carpete e ficou só o cimento, né? Eu fiz uma piscina, mas não acabou, porque em volta da piscina também era cimento, não tinha beiral. Lembra disso, Rafael? Chegou a se machucar naquela piscina, não? Rafael nem lembra, era pequenininho demais, né? E era tudo ao contrário, assim, eu fiz a piscina, mas não fiz o muro. Não fiz o muro da casa. Aí, quando a gente chegava assim, era 50 pulando da piscina, correndo para sair. Ficavam na esquina, estão vindo aí. A vizinhança saía toda com a criança. Ou quando eu fiz o muro, não botei o portão. Era tudo inacabado. E quando o Franco falou isso, eu falei, meu Deus, pensa numa vida desordenada e espiritual. Porque se a minha casa representa a minha vida espiritual está muito ruim. São os indicativos ou indicadores que você pode olhar e medir para saber como está o teu governo. Porque nós costumamos falar mal do governo da cidade, do país, não é assim? Falamos mal do governo da igreja, do grupo caseiro, falamos mal do patrão, onde a gente trabalha, que se estivesse no lugar dele faria diferente.
Mas Deus nos deu um governo. Na tua casa você é rei. Lá dentro você é um rei do Senhor. Você opera esses dois ofícios, rei e sacerdote. E quando o Senhor olha para o teu reinado, talvez o Espírito Santo chegue lá e olhe para o teu reinado, como essa rainha chegou. Aí é uma pergunta que eu respondi a mim e você precisa responder a tua. O que ele falaria? Ou qual seria o testemunho dela? O que ele vê na tua casa hoje? Como ele vê essa organização? Como ele consegue ver a organização da tua casa estrutural? E aí eu falo de estrutura mesmo, amados. Porque a gente nunca se preocupa com as estruturas. Mas depois que eu saí daqui, o dia que Deus me chamou para a obra, Deus me falou algumas coisas muito interessantes. Vou falar sobre estrutura. Eu estava saindo de uma disciplina. Eu tomei 4 disciplinas por conta de problemas em casa com a minha esposa. 4. E era aquele negócio de duelo de titãs. Porque minha esposa é uma mulher forte. Pena dela não poder estar aqui, porque eu gosto de falar isso com ela, porque ela testa isso. Minha esposa é uma mulher forte. A gente chamava ela de Kate Marrone. Filha de caminhoneiro, lutador de capoeira. Eu, filho de cearense. Ela não abria nem para o trem, e eu para ninguém. E aí, meu irmão, ela explodia fogo para todo lado. Mas eu tinha um desejo no meu coração muito forte, eu queria fazer a vontade de Deus. Eu tinha que governar sobre aquela casa, eu tinha que pastorear a minha esposa, não importa o barulho que dê. Não importa se ela vai dormir de calça jeans. Não importa se eu vou ter que estar no presbitério. Os irmãos aqui sabem disso. Cadê? Marcão está aí? Marcão, Modesto, é testemunha disso, são dessa época, vocês são menudo, não sabem. Mas Marcão, Modesto. Marcão, Modesto, Franco e Mauro, nessa época, me viram várias vezes nesse presbitério. Chegou a vir minha família toda no presbitério. Um dia o Franco falou assim, para ajudar o Cidinho, pediu para mim, eu posso chamar os teus filhos aqui? Para a gente ouvir de um a um? Falei, pode, me ajuda. E aí veio todos os filhos, acho que isso nunca aconteceu aqui com a família de ninguém. Mas veio todos os filhos de menor para ouvirem meus filhos, para saber qual era o problema que estava ali. Eu não sabia como resolver, mas eu queria. Eu queria resolver. E aí é pancada toda vez. A minha última disciplina foi horrível, porque minha mulher explodiu. E dessa vez eu fiquei na minha, porque sempre eu revidava, né? E aí tomava uma lima. Eu revidava e tomava uma lima. Eu falei, eu tenho que ficar esperto nessa. Na última explosão dela, eu calei a boca, fiquei, vou falar nada. Fiquei assim, discípula de Jesus. Entendi. Não tem problema não, a gente vai lá no presbitério. Cheguei aqui, estava construindo o sítio, foi assim que a gente tinha comprado o sítio. Todo mundo, um capina de um lado, um faz parede do outro, derruba a casa do escravo ali para fazer a cantina. Aquilo devia ser um lugar de prender escravo, né, Marcão? E aí eu encontro o Franco aqui, tinha umas árvores bonitas, tiraram, umas mesinhas embaixo da árvore assim, aí eu sentei, contei a história toda para o Franco, como tinha acontecido, e pensando assim, agora eu quero ver como é que vai ser. Aí Franco, então, olhou para Solange assim e falou assim, você está nervosa, né, irmã? Ela, eu estou muito nervosa. Você está tensa, né? Está esgotada. Ela, eu estou. Eu estou esperando. Ele olha para mim assim e fala assim, Sidão, vou ter que parar você de novo. Aí, ué, por quê? Ela que está tensa, que está falando assim. Aí eu falei, pois é, mas a responsabilidade dela é tua. Você que é responsável por ela. Quem tem que resolver esse assunto e pastorear ela é você. Então, vou parar você de novo, porque eu gostava, eu tinha grupo caseiro, lotado de gente, eu sou muito ativo para lá e para cá. Aí para de novo, disciplina de novo. Eu fiquei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Não, eu gosto muito do Franco, amo esse irmão, acho ele um homem de Deus, mas nessa ele errou. Hoje ele não orou, ele está com algum problema.
E foi a disciplina mais longa. Eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio de disciplina, ou quase 2 anos, parado. Fugi. Resolvi que não queria mais nada. Fui trabalhar, me enfiei num trabalho, trabalhava de 5 da manhã à meia-noite. Chegava em casa à meia-noite, 5 da manhã estava na rua de novo, trabalhando com transporte, entrega de medicamento, era carro assaltado, era um rolo. E eu estou lá trabalhando lá, e um dia o Franco me chama na casa dele e fala assim: Cidinho, o Franco morava em Realengo, fala assim: Cidinho, eu te chamei aqui porque eu quero tirar você da disciplina. Aí ele é. Mas eu queria te falar uma coisa. Eu só estou tirando essa disciplina porque ela não fez efeito nenhum na tua vida. Aquilo me chocou. Porque o mínimo que você espera quando é disciplinado é que você aprenda alguma coisa com a disciplina. Ela não tem mais nenhum efeito, não tem mais o porquê você está disciplinado. Eu falei, tá bom. Vim embora meio contrariado, mas no meio do caminho eu pensei assim, também o cara errou. Me disciplinou errado, tinha que ter disciplinado a mulher. E agora ainda quer que faça efeito. Vai fazer efeito? Nunca. Beleza. De manhã acordei, devia ser um domingo, e aí fui orar, né? Espiritual pra caramba. Senhor, agora eu estou livre, posso. O que eu faço? E tive a impressão de ter falado com o Senhor assim, ora. Falei, vou fazer uma reunião de oração. E aí já liguei para os irmãos que eu morava no bairro aqui do Letícia, onde a maioria do meu grupo caseiro era dali mesmo, né? Pedro nasceu lá nesse grupo. E aí já liguei para os irmãos falando, aí, vamos começar a reunião de oração, segunda-feira eu não trabalho, eu trabalho de terça a sábado, então segunda a gente podia marcar aqui à noite, o que tu acha? E todo mundo, não, estou dentro, que legal, está fora da disciplina, beleza. E aí, joia, a gente marcando a reunião de oração, e aí quando eu desliguei o telefone, era aqueles telefones ainda de discar, quem conhece? Os novinhos aí, sabe o que é telefone de disco? Não, né? É bom ter assim, gente de toda a idade, né? Daniel não lembra disso, ele só ouve falar, né, Daniel? Mas nunca discou, né, o número, né? Quando eu botei o telefone no gancho, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou exatamente assim comigo. Até quando os seus olhos vão estar colocados da porta da rua para fora dessa casa? Quando vai ser o dia que você vai atender às necessidades aqui de dentro? E eu fiquei em estado de choque. Comecei a chorar e comecei a olhar em volta. Eu estava numa obra, minha casa estava em obra, nós estávamos morando, eu, a mulher e 4 filhos, dentro de um cômodo, que era a sala, que virou um quarto. O resto estava tudo quebrado, porque eu ia fazer um andar em cima. Eu tinha 2 filhos desviados, os meninos. Tinha uma pequenininha que não podia ainda falar nada, porque devia ter uns 6 anos, 7 anos, Raquel. E tinha uma filha com problemas emocionais. A minha filha, Ana Paula, problemas comigo. E tinha uma mulher que eu tinha falado com ela naquela semana, que o único motivo de eu estar com ela, conviver com ela, era porque eu queria servir Jesus. Franco falou isso no encontro de casais, eu falei, será que eu falei isso para ele? Ele lembrou? Eu fiquei em dúvida, mas não deve ter sido isso não. Falei para ela, o motivo que a gente está junto é por causa de Jesus. Se não fosse, a gente já tinha metido o pé há muito tempo. Esse era o clima da minha casa, quando eu estava querendo fazer reunião de oração. E aí eu comecei a chorar e pedi ao Senhor. Falei, Senhor, eu preciso me arrepender, porém eu não sei como. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu socorro. Me ajuda. E aí fui para a palavra. Comecei na palavra a procurar o que eu tinha que fazer. Comecei a trazer minha família para perto de mim. Tirei as crianças da escola de segunda-feira, como eu não trabalhava, ninguém vai para a escola segunda-feira. E aí minha esposa, mas eles vão repetir de ano. Eu falei, não tem problema não. Eles podem repetir de ano, mas eu quero que eles vá para o céu comigo. Eu prefiro meus filhos lá no céu, sem ter repetido de ano, salvos com o Senhor, do que com diploma na mão indo para o inferno.
E aí fui investir na vida deles. Fui ser pai, fui ser marido, fui cuidar do meu reinado, porque ele estava mais desorientado do que o reinado do Rei Leão quando o Simba sumiu. As hienas estavam fazendo a festa. Nesse caminho de puxar meus filhos para perto, meus filhos voltaram para Jesus. Minha filha restaurou o coração comigo. E foi quando Deus falou para mim, olha, eu vou tirar você daqui e quero que você vá exercer teu ministério fora. Tu vai cuidar de um grupo que eu tinha na Tijuca. E eu fiz essa pergunta para o Senhor. Falei, Senhor, por quê? Por que eu não posso continuar aqui? Eu nasci aqui. Eu sou fruto daqui. Eu não conheço outra estrutura de igreja, a não ser essa que eu vivo. Aqui estão os meus melhores amigos, aqui estão os meus irmãos. Lá fora era longe demais, mas vocês não têm ideia. Falar de hoje para Tijuca é mole. É fácil demais. Porque hoje a gente pega um BRT, pega um ônibus, a gente dá um jeito. Agora ir para lá, quando na época só tinha um ônibus que ia. O nosso carro era um Fiat 147, chamado Ferrugem. Quando batia no buraco, abria as portas, levantava o capô. Quando não tinha dinheiro para botar gasolina e a Avenida Brasil era mão dupla, era uma indo e uma voltando, toda esburacada e sem iluminação, era algo tenebroso. Não era uma coisa fácil. E o meu grupo caseiro era bacana demais, era em cima do Morro do Falé. Então, era uma coisa meio complicada de fazer. Mas aí Deus me falou assim, você precisa de uma casa. Anota isso que eu estou te falando. A estrutura onde você vive, o reinado que Deus te deu, ele precisa estar em dia, ele precisa estar arrumado, ele precisa estar ordenado. Porque isso é igual o carro, você não vai fazendo manutenção, aí ele vai fazendo um barulho aqui, um barulho ali, cai uma peça aqui, daí quando você não paga o IPVA, quando você vai tentar arrumar, não dá mais para arrumar, não vale mais a pena. É mais fácil comprar um novo do que consertar o velho. Foi o que aconteceu comigo. O Senhor falou para mim assim, você precisa de uma casa urgente para a sua família. E você vai morar lá. Outra coisa, ministerialmente, você aqui já está desgastado. Eu vou frutificar você fora. E eu vou restaurar o teu relacionamento com a tua esposa. Eu acreditei naquilo que Deus falou comigo. Ouvi a voz do Senhor e segui o meu caminho, arrumando minha casa. A minha maior surpresa, amados, foi quando eu mudei, entrei no apartamento, a minha filha Ana Paula, que é casada com o Luciano, eu tinha comprado os móveis, arrumado assim a casa, ela olhou assim e falou assim, puxa, agora a gente pode até chamar um amiguinho para vir em casa que a gente não fica com vergonha. Eu nunca tinha tido essa noção, que os meus filhos tinham vergonha da casa que eles viviam, porque eu nunca liguei para isso, eu nunca tentei para isso, eu nunca tentei para a estrutura que eu estava, assim como eu não atentava para o relacionamento meu com meus filhos, e não atentava para o meu relacionamento com minha esposa. Vocês compreendem isso? Talvez, se a rainha de Sabá, naquela época, viesse me visitar, ela ia falar que tudo que ela ouviu falar de mim era tudo mentira, balela. Porque a minha fama lá fora era bonita. A minha realidade, porém, não. Entende o que eu falo? Um dia, o Senhor nos visita na nossa casa. Nós podemos ter uma casa digna de um filho de Deus, de alguém que de fato segue Jesus, para poder falar e mostrar, falar, isso aqui Deus tem feito na minha vida. E eu queria te falar que não é coisa bonita não, porque Deus me confrontou também nesse meio tempo com uma outra coisa. Eu ganhei um cara para Jesus, no meio dessa disciplina, chamado Gil Cabeção. É Cabeção porque ele faz jus ao nome. Se ele anda de moto, o capacete dele era aquela cuba do orelhão. Ele é bem cabeçudo mesmo, o Gil.
E eu fui na casa dele, ele morava na época, em Barros Filhos, numa favelinha que tem ali à direita. Eu acho que hoje ninguém nem passa por ali, que é perigoso. Chapadão, não é isso? É Chapadão? Acho que é isso. Está todo mundo acordado aí ou está em Nárnia? Amém? Hup. Eu fui na casa deles, cheguei lá, era um barraco, que o telhado era de zinco, tinha exatamente 1,80 m de altura, então eu tinha que me abaixar. Ele só podia ficar em casa até 10 da manhã, porque depois das 10 ninguém aguentava ficar lá dentro com o calor que era. O chão era cimento vermelhão. Mas eu entrei naquela casa e fiquei com vergonha, porque eu nunca vi uma casa tão arrumada. O chão de vermelhão brilhando. As panelas pareciam espelhos. E eles eram felizes. E eu tinha acabado de ganhar eles para Jesus, ímpios. E eu falei, gente, se a rainha visitar a casa dele, vai dizer que ele é mais sábio que eu. Então não é questão de você ter ou não ter condições financeiras, é questão de você ser zeloso ou não. Fazer para o Senhor ou não, porque quando nós fazemos para o Senhor, qualquer coisa simples se torna bonita. Qualquer gesto simples se torna belo dentro de casa. Quantos me entendem? Amém? Se nós tivermos essa visita no nosso trabalho, como seria? Querem responder ou eu posso responder? O que veria? Porque essa rainha, ela viu os servos. Talvez você seja chefe, patrão, o Durval e o Chiquinho Feijó, vamos mudar o nome, eles vão precisar sair, que vão no hospital lá, ver a Ludmila, liberado aí, amados. Talvez vá no seu trabalho, como é que ele te vê lá? Como é que essa rainha te veria, ou como o Espírito Santo te vê no teu trabalho? Porque nós temos que mostrar Jesus aonde nós estamos. Nós temos que ser o melhor servo, o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor chefe. Amém? Se você for um faxineiro, você tem que ser o melhor de todos lá dentro. E aí comigo já aconteceu duas coisas inusitadas. Nessa empresa de medicamentos é um negócio que é muito visado. Então, é muito roubado. E eu cheguei um dia no galpão, e entrei no galpão. Quando eu entro no galpão, eu dou de cara com 2 vigilantes, que eram os vigilantes que tomavam conta da entrada. Como eu já era funcionário, eu já entrava direto, mas eu entrei e vi que o vigilante estava com a Bíblia aberta, ensinando o outro vigilante, falando de Jesus para ele. E aí eu olhei aquilo assim, um galpão comprido, eles lá no fundo. Olhei para a porta, nenhum vigilante. Olhei para eles, nenhum vigilante. Estão lá lendo a Bíblia. E aí eu fui lá. Cheguei lá e, paz do Senhor, irmão. Aí ele se animou, né? Ele se animou e, paz, amado. Aí eu falei, então, está ensinando aí o companheiro aí, está se convertendo agora? Não, ele se converteu, estou ensinando ele aqui a Bíblia. Eu falei, pois é, mas você sabia que você está em pecado? Como assim? Falei, filho, vou te falar do teu pecado. Você é pago para vigiar a empresa, não é para ler a Bíblia. O teu salário é para que você seja vigilante. Ler a Bíblia é legítimo? Mas não aqui. Aqui você não é pago para isso. Nem para fazer discipulado. Outra coisa, você está colocando a tua vida em risco. Porque se entrar um bandido ali, o primeiro a ganhar um tiro é você, porque está armado. É o único que vai oferecer resistência. Vai ser o primeiro a cair. E aí sabe como Deus te vê? Pecador. Pensa num cara querendo fazer a coisa certa e pecando contra o Senhor. É você. Aí o cara ficou todo sem graça. Não, desculpa. Como ele sabia do meu cargo, da minha posição, ele nem podia reclamar muito. Aí fechou a Bíblia lá e foi lá para o posto dele e ficou lá. E eu fiquei pensando nisso. Quantos filhos de Deus envergonham o nome do Senhor aonde trabalham?
envergonham o nome do Senhor, onde estão ali atrás de conquistar o seu pão. Porque não sabe se portar como o Senhor quer que ele se porte. Porque não olhou para a sua lei, não olhou para a sua palavra, não olhou para o Senhor, o que Ele quer da sua vida, mistura as coisas, mistura totalmente. Quantos não trabalham? É uma outra crise do crente, é não trabalhar. Existem ratos de igreja, vocês conhecem? Eu conheci muitos. Tem gente que vive encostada em alguém, porque é preguiçoso. O meu primeiro discípulo, eu queria rejeitar porque o cara tinha sido presbítero de uma denominação. E eu me converti aqui, novo convertido, quando o cara falou que era presbítero lá não sei aonde, eu falei assim, meu Deus, estou ferrado, o cara conhece mais do que eu. Aí fui lá falar com o Franco, falei, Franco, o cara lá se enganou, pediu para mim e tal, o Franco, nada, querido, é contigo mesmo. Aí eu, cara, não, mas o cara sabe mais do que eu. Aí o Franco, bom, então se for assim, o meu sogro tem que ser meu discipulador, que ele já era crente antes de mim. Aí eu cocei a cabeça. Bom, vamos lá para o desafio. Manter o Marcão acordado, tá, Júnior? Tua missão é manter o Marco. Tinha uma música antigamente que falava, acorda, irmão, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Ai, meu Deus do céu. Até me perdi onde eu estava. Aí eu estou na casa do Maron, um dia o Maron conhece essa turma. Estou na casa do Maron, o Maron fala assim, poxa, o irmãozinho passou aqui, está tão necessitado. E eu dei para ele, vou botar no dinheiro de hoje, assim. Eu abençoei ele com R$300 para fazer uma compra. Só que ele tinha passado no dia anterior na minha casa, eu tinha dado 300 também. E tinha conversado à noite com o Luiz Pudim, que eu acho que vocês não sabem quem é. E o Luiz Pudim tinha dado para ele 500. Aí eu fiz a conta, né? 3, 6. Falei, rapaz. Aí quando estive com o irmão, chamei ele e falei, filhão, vem cá, senta aqui. Quanto você precisa para viver? Porque ele tinha uma penca de filho, ele tinha um montão de filho. Morava lá perto do Marom, a figura. Aí, quanto você precisa para viver? Ele fez umas contas comigo assim, que dava R$800, tipo assim, por mês. Eu com R$800 você vive o mês todo. Ele, vivo, dá legal. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Porque em 3 dias tu já ganhou 1.100. Tem nada errado não contigo? Aí ele coçou a cabeça e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, vou arrumar um trabalho para você. Vou avisar os irmãos que a igreja que vive no relacionamento é bom por causa disso. A gente dá uma trombeta e fala, ó, ninguém abençoa esse cara. Porque a palavra fala isso, né? Aquele que não trabalha também não coma, então vamos na tal. Não dá dinheiro para ele, não, vou arrumar um emprego para ele. Minha irmã trabalhava na locadora de automóveis, eu fui lá, arrumei um emprego para ele, de lavador de carro. Perdi 2 dias lá, fiz a ficha. Ele não tinha qualificação, mas minha irmã, não, bota ele aí, é filantropia. É isso mesmo, é para o Senhor. Bota aí, é para boa obra. Ela, então tá, e bota o cara para trabalhar. Aí ele foi lá e deixou todo o nome. Bom, começa amanhã. Deu o uniforme na mão dele, amanhã 8 horas aqui na empresa. Foi o último dia que eu vi o cara. Nunca mais vi. É isso mesmo. Aí eu fui lá na casa do Maron com ele, fui lá com o Maron na casa dele. Cara, tu não foi trabalhar? Não, estou orando para ver se é de Deus. Oh, meu Deus do céu. Estou orando para ver se é de Deus. Mas, amados, proatividade. Proatividade. É a coisa de homem e é a coisa de filho de Deus. Eu tive uma crise uma vez na minha vida, que eu resolvi parar de trabalhar. Estava todo enrolado, eu fabricava bolsa, e aí o comércio estava ruim, endividado. E aí eu fui muito espiritual na vida, muito espiritual. Aqui talvez não tenha ninguém tão espiritual quanto eu. Mas eu era muito espiritual.
Aí eu peguei, parei em casa e falei assim, eu não faço mais nada. Não faço mais nada. Deus tem que mover agora. Não quero andar na minha força. Talvez você já tenha tido essa espiritualidade, sim ou não? Quantos aqui já teve essa espiritualidade? Não quero fazer força. Vou fazer nada. Deus vai ter que fazer. Ele é Deus. Ele falou que cuida de mim, Ele alimenta os pardais, Ele veste as plantas. Ele vai cuidar de mim. E aí passei o dia assim na boresta, de tarde abri a Bíblia. Tinha uma Bíbliazinha que ficava em cima da mesa de corte de bolsa. Eu abri a Bíblia assim, estou lendo. Aí estava lendo Deuteronômio 28, bênção e maldição lá. Mas eu bati exatamente em cima do versículo que dizia assim: aonde tu colocar as tuas mãos vai ser abençoado. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: alma cansada? Se não botar a mão, não rola. Tem que botar a mão para ser abençoado. Se não botar, não vai ser. Observa as leis do Senhor, foi isso que Davi falou. Para que você seja próspero sobre a terra. Amém? O trabalho dignifica o homem. Não importa o que ele seja, qual trabalho seja, Deus coloca dignidade, potencial e semente na mão daquele que de fato trabalha. Deus faz isso. Mas você tem que trabalhar. Eu, antes de me converter, eu tenho uma história, eu tenho muito tempo ainda não, né? Já acabou faz tempo? Eu, antes de me converter, eu tenho uma história, um testemunho muito interessante, amados. Eu tinha uma loja em Cascadura, uma loja de sapato. Final de ano, a gente colocava umas bancas lá embaixo, porque nessa época não tinha tido Brizola, não existia camelô. Camelô era proibido, se botasse o rapa levava. Cada rua do comércio tinha fiscal. Era o fiscal da área, que era para ninguém botar nada para vender. Mas quando chegava o final do ano, como a minha loja era no sobrado, era em cima, a gente botava na calçada umas bancas com os sapatos que não vendia. E aí, na época, era igual o Black Friday de hoje, a gente aumentava o preço para poder vender. Todo mundo achava aquela liquidação, comprava tudo mais caro. Era assim, comércio, lembra que eu falei? Comércio. E aí, a gente subornava o fiscal. Dava um dinheiro para o fiscal para ele não implicar com a banca. Eu não era convertido, lembra disso? É antes disso. Para você hoje não falar assim, não, o pastor lá falou que podia subornar, parou na blitz ali o guarda, quanto é? 50? Não, eu era ímpio. E aí eu estou lá em cima, sobrado, vendendo, era a época de uma sandália chamada Carina, que era da Grendene. Era há um tempo, aí vocês não conhecem nada disso que eu estou falando. Estou dedurando minha idade, né? Estão pensando assim, quantos anos esse cara tem? Pelo menos uns 100, né? E eu estou lá naquele maior movimento. Aí chega o funcionário que estava lá embaixo, que a gente chamava de papagaio, porque era o cara que ficava gritando lá, pode subir, freguesa, pode chegar. E ele fala assim, cara, tem um cara aí embaixo querendo botar uma mercadoria para vender e queria falar contigo. Eu falei, tá, chama ele aí. Aí o cara subiu, e aí quando chegou para falar comigo, ele estava assim, vestido de maneira tão simples, que eu achei que ele estava querendo dinheiro, eu já ia dar um dinheiro para ele. Aí ele falou, não, é assim, eu estou desempregado, eu tenho 2 filhos, eu quero criar meus filhos. Nesse Natal tem que fazer a ceia de Natal, eu não tenho dinheiro para nada. E aí eu estou com um produto para vender, e eu sei que se eu botar lá embaixo, o fiscal vai encrencar comigo, ele vai tirar. Mas se o senhor falar que o produto é seu, botar do lado da sua banca, aí eu sei que ele não vai deixar, porque se a sua banca está lá, o senhor tem um conchavo com o fiscal, é ou não é? Eu falei, gostei da sua teoria, beleza, bota lá, fica lá, vai lá, tranquilo. E aí o dia passou e vende sandália daqui, vende sandália de lá, daqui a pouco sobe o fiscal para levar o dele. Só que ele sobe rindo de mim, ele me chamava de Magal, não sei porquê. Não entendi até hoje esse apelido. Ele me chamava de Magal, e ele, pô, Magal, cara, a situação está muito ruim para você, brother, tu está muito mal das pernas. Aí eu fiquei assim, sem entender nada, né? O que houve? O que foi? Ele, cara, tem um cara lá embaixo vendendo cocô e dizendo que é você, que é teu. Eu, como assim? Ele é. Aí eu, não, peraí, deixa eu ir lá ver. Aí contei para ele a história, vamos lá ver, né? Rindo, já brincando. Brother, o cara botou um caixote de maçã
que na minha época era de madeira, hoje é de papelão, né? Na minha época, caixote de maçã era de madeira. Cheio de saquinho, um saquinho transparente, com esterco de cavalo. Cocô de cavalo. Aquele verde. E colocou, tipo assim, no dinheiro de hoje, R$2 o saquinho. E começou a dar o speech dele. Vamos lá, freguesa, adubar a planta, a senhora compra a flor agora para o Natal e dura até o Ano Novo, se a senhora botar adubo natural. E nem adubo, mata a planta. Adubo é de vaca. O de cavalo mata a planta. O cara, em um dia, vendeu um caixote de cocô de cavalo. Eu nunca vou esquecer dessa cena, mano. De noite sobe o cara, com um monte de bolsa do supermercado Leão, que era o supermercado que tinha do lado, era Leão na época o nome. Bolsa de compra. E queria me dar um dinheiro, tipo R$50 hoje, para ajudar no dinheiro que eu pagava para o fiscal. Eu falei, não, cara, não precisa não, vai com Deus. Vai lá, libera lá. E o cara foi embora, eu fiquei pensando assim, brother, o dia que eu tiver duro em casa e não tiver nada para comer, eu vou lembrar desse cara. Porque pode faltar emprego para um monte de homem, mas trabalho não falta para ninguém. Trabalho não falta. É só ser proativo. É só se levantar, porque a necessidade faz o sapo pular no pé só. Não é assim? A necessidade obriga o homem a fazer, e aquele que tem responsabilidade, ele vai atrás de ser responsável. E o cara vendeu um caixote de cocô de cavalo. Eu, quando olho hoje alguém reclamando da vida, que está desempregado, ou que o negócio está ruim, eu olho assim e falo assim, filho, tu precisa trabalhar. Não, mas eu trabalho. Eu falo, trabalha não. Você pode ter um emprego, pode estar procurando um emprego, pode estar fazendo qualquer coisa, menos querendo trabalhar, porque quem trabalha prospera. Porque o Senhor garante isso. Deus garante, é atributo de homem. Isso é atributo de homem. É se levantar e fazer a coisa acontecer. É mais ou menos assim, amados. Nós somos da tribo de índio, só que a gente é da tribo da dança da chuva. Se não dançar, não chove. Entendeu? Tem que dançar, tem que se virar. É aí Deus emprega a bênção dele na mão que é diligente para o trabalho. Quantos podem me dizer amém? Quantos querem se arrepender aqui de não ter proatividade? Difícil. Difícil. Vou contar o último testemunho aqui. Agora esse testemunho já vai ser na minha nova vida, já morando lá em... Eu inaugurei meu trabalho lá embaixo, só para deixar vocês bem assim à vontade. A gente está falando de coisa de homem, né? Então, só para deixar assim vocês bem à vontade. Eu inaugurei meu trabalho lá na Tijuca com uma disciplina. Curioso isso, né? Foi a inauguração. Lembra disso, Marcão? Dorme não, Marcão, que você é minha testemunha. Tive um problema com minha esposa sério de novo, e nesse dia eu me desesperei. Me desesperei. E aí eu liguei para o Franco nesse dia. E eu lembro das palavras até hoje. Eu falei assim para o Franco, Franco, maldita a hora que você me conheceu. Porque eu sei que você olha para mim e acredita naquilo que Deus pode fazer na minha vida, mas eu não consegui, eu não sou suficiente. Tive agora um problema de novo com o Solange, cansei, agora eu não quero mais. Não quero mais, desisti. Me bateu assim um desânimo. Desisti totalmente. E Solange, falando com o Franco no telefone, ela soltou uma frase assim, tipo que o Franco me aliviava assim, porque ele gostava de mim. Aí o Franco se sentiu também, opa, agora eu também estou sendo julgado. Aí foi a primeira reunião de presbitério em Botafogo. Sai Marcão, Modesto, Claudinho. Lembra disso, Marco? Claudinho e Marcão e Franco. Aí vai todo mundo lá em casa. Senta lá. E aí começa a história de novo. Bate daqui, bate dali, bate daqui, bate dali. Por incrível que pareça, a minha esposa se arrependeu. Ela na hora se arrependeu. Ela falou assim,
Ela entendeu, o Franco usou uma terminologia muito legal com ela, que foi a criação de filhos. Na verdade, o fazer por amor, né? Porque nós podemos falar a verdade sem amor, quando é por nossa causa. A verdade ela só é interessante quando é por causa dos outros, quando vai ajudar alguém de fato. Quando é por tua causa, porque fez mal a você, é melhor ficar calado. É melhor deixar Deus resolver o assunto. Entende? A verdade ela tem que ser dita, mas tem que ser dita com amor. E aí o Franco conseguiu falar essa linguagem lá junto com o Marcos, com o Claudinho e Modesto. Ela se arrependeu, mas eu não, né, Marcão? Estava durão, né? Eu olhei assim e falei assim, eu não acredito mais que essa mulher mude. Talvez você já tenha tido esse pensamento, ou de repente está com esse pensamento. Eu não acredito mais que essa mulher mude. Essa semana eu falei com um jovem que saiu lá do encontro de casar lá, foi embora brigado com a mulher. Ele queria desistir de tudo. Eu falei assim, cara, eu conheci 2 pessoas assim como você, com esse mesmo sentimento. Ele é mesmo? Quem? Eu falei, uma fui eu. Eu já tive esse sentimento, já quis desistir de tudo. Ele, e a outra? Eu falei, Judas. Judas também. Achou que não tinha mais jeito. Só que ele se enforcou, ele foi embora, ele deu o curso. Se matou de fato. Eu não. Eu acabei me arrependendo e Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Amém? De repente você está aqui hoje, igual Judas. Você não precisa se suicidar, se matar. Você pode acreditar que Deus tem sempre possibilidade para mudar a história. Amém? Deus sempre pode mudar a história. Ele mudou a minha, Ele muda de qualquer pessoa. E aí eu não acreditava mais, e aí fizemos uma assembleia com os irmãos que não entendiam nada, tadinho. Pô, o cara acabou de chegar, já quer sair, já não quer mais. Os próprios irmãos me confrontaram. Cara, mas tu não ensinou isso para a gente? Eu falei, eu ensinei, amados, mas eu perdi a fé. Não acredito mais não. Não quero mais. Não quero. Não quero mais. E aí tomei uma disciplina, foi a inauguração da igreja lá embaixo. E no meio desse caminho eu estava num problema com minha esposa. E queria botar 2 filhos para fora de casa. Queria botar Carlinho e Netinho, queria fritar eles na rua. Foi aquele trelelê. Deus falou comigo, talvez Ele fale contigo hoje. Eu tinha uma van, e aí um irmão me chamou para levar um pessoal no encontro de casais. Cadê Sérgio Torres? Aí, Sérgio Torres, encontro de casais faz efeito. Era um irmão lá da Assembleia, pastor. Ele chegou para mim e falou assim, pô, Cidinho, eu tenho uns irmãos aí que não têm recurso, a gente está fazendo um encontro lá em Rio das Ostras, e tinha que levar eles lá, mas a gente não tem como pagar uma van, tu tem uma van, tu não quer aproveitar e ir para o encontro e levar eles, não, para mim? Aí eu, cara, para o encontro eu não quero ir não, mas levar eu levo. E aí peguei Solange e fui levar os casais lá para o encontro, lá, e acabei ficando no encontro. E no meio de uma ministração lá, ouvindo eles assim, inadvertidamente, eles falaram um provérbio que diz assim, aquele que encontra uma esposa, encontrou a benevolência do Senhor, favor do Senhor. E aquele negócio encheu meu coração de tristeza pela minha ingratidão a Deus. Porque eu descobri que, na verdade, naquele momento o Espírito Santo me convenceu que não fui eu que escolhi Solange, que, na verdade, foi o favor de Deus, a benevolência de Deus para comigo de me dar uma esposa, mãe dos meus 4 filhos. E aí eu fui tomado de um choro de arrependimento, porque eu entendi que Deus estava naquele negócio, amém? Eu entendi que, na verdade, quem fez essa união, essa junção, foi o Senhor, não fui eu. E aí aquele encontro foi um encontro restaurador para mim e para Solange, até chegar em casa. Chegamos em casa, eu resolvi, então, que meus 2 filhos tinham que sair de casa. Essa história é boa. Posso contar? Amém? Dá para ir ainda? Meu tempo acaba o quê? 4h30? Não? Não estabeleceu não? E aí... E aí eu cheguei a uma conclusão, assim, eu tinha acabado de sair do meu emprego, porque Deus me desafiou a vir para a obra.
Aí é uma outra história, depois eu posso contar para vocês esse outro chamado. Deus me fez um desafio. E eu olhei meus filhos desviados. 2 garotão morando na Zona Sul. Era tudo menino aqui, barrigudinho do Jardim Letícia, né? Capialzinho, aí vai morar lá na Zona Sul, viraram playboyzinho. Aí o negócio agora é curtir a vida, samba, suor e cerveja. E eu olhei aquilo e falei, cara, esse negócio está muito errado. Lembrei dos filhos de Eli, falei, eu tenho que ter uma ação com esses garotos. Aí chamei Solange e falei, vai dar aquele barulho de novo. Meu Deus, vai ser aquele fuzuê, mas dessa vez eu vou mais calmo. E aí eu chamei Solange, contei toda a história para ela e falei assim, filha, eu cheguei numa conclusão. Ela, qual? Falei, vamos lá. Raciocina comigo, pensa comigo, vem comigo você também. Nós estamos morando na zona sul da cidade. Privilégio de quem? Nosso. No nosso trabalho, Deus nos enviou para cá. Ah, foi Deus. Então, privilégio do Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Amém? Eu saí do meu trabalho. Logo, o recurso que entra na minha casa vem da onde? Vem do Senhor. Não que antes não viesse, mas agora vem diretamente. Eu nem preciso trabalhar lá fora. Eu trabalho aqui dentro e Deus me honra por aquilo que eu faço. Então, vem do Senhor. É justo eu ter 2 marmanjos dentro de casa que não querem nada com o Senhor, mas querem usufruir dos benefícios? Não é justo. Aí ela, falei, então, vou mandar os 2 arrumar um lugar para morar, porque eles precisam saber quanto custa um aluguel, quanto custa pagar uma comida, mandar passar uma roupa, pagar uma conta de luz, eles têm que saber quanto custa isso. Liberdade sem custo vira libertinagem. A liberdade tem preço. Eles querem ser livres? Podem ser, mas tem um preço. Eles têm que arcar com preço. Porque senão eu vou ser o financiador da libertinagem deles. Está errado. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Hein? Só que eles têm mulher aí em casa. Deu ruim. Igual a leoa com os filhos. Aí vem tudo. Mas se fosse o irmão tal, você não ia falar nada, não sei quem se desviou, você trouxe para dentro de casa, aí começa aquela história. Aí eu, calma, a gente não vai discutir. Dessa vez a gente não vai discutir não, amor, vamos fazer a coisa conforme Deus quer. A gente chama o Franco aqui, eu conto essa história para o Franco e vamos ver o que ele fala, ele vai ajudar a gente. Eu já não estou mais naquele ímpeto de querer fazer a minha vontade. E aí legal, ligo para o Franco, vem o Franco. Tadinho do Franco, tem trabalho comigo. O Franco, quando eu conheci, tinha cabelo, gente, se vocês souberem disso. Tinha um maior tupetão. Perdeu todos. Franco ouve a história toda e fala assim para mim, Cidinho, eu não vejo o amor de Deus nisso. Não vejo. Ele estava ministrando, começando a ministrar aquela palavra, tudo se resume no amor de Deus. Lembra disso? Aí quando ele falou, eu falei, ih, me ferrei. Deu ruim. Mas eu lembrei do motivo que fez o Franco começar a ministrar essa palavra. Foi uma pergunta que alguém tinha feito para um irmão. Vocês lembram disso? Alguém perguntou para ele assim, Deus sabia que Adão ia pecar? Aí, sabia. Então eu não quero esse Deus não, porque ele não fez nada para o cara não pecar. E aí o Franco então começou a pensar que por amor, Deus mesmo sabendo que Adão ia pecar, Deus criou o homem, mesmo sabendo que o homem era pecador. É o fundamento do livro, tudo se resume no amor. E aí eu peguei esperto, pastor nessa hora é esperto, né? A gente começa a ficar espiritual. Eu olhei para o Franco assim, fiz uma pergunta para ele. Falei, Franco, me responde uma pergunta. Deus amava Adão? Eu já sabia da resposta dele. Ele amava, claro. Aí Deus amava tanto o homem que, mesmo sabendo, Deus criou o homem dentro dele, mesmo sabendo que o homem ia pecar, Deus assim mesmo criou e tal, e não sei o quê. Eu gostei da teoria, da tese, falei, beleza. Por que ele botou Adão para fora do paraíso? Aí bugou o negócio, deu bug. Bug no sistema. Aí Franco coçou a cabeça, olhou para mim e falou, cara,
Vai ter um retiro agora. Lá em Campos. E o Imitian vai estar aí com a gente. Foi no Sesc, lá em Gruçaí. O Imitian vai estar aí com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos levar esse assunto para o Imitian, que aí ele vai ajudar a gente. Eu falei, tranquilo, não tenho pressa não. Tudo que eu quero é fazer a vontade de Deus. Vamos nessa, vamos falar com o Imitian. Aí fomos lá para Atafona. Atafona não, para Gruçaí. Estamos lá em Gruçaí. Na volta, porque no meio do encontro a gente não conseguiu falar, na volta a gente senta com o Imitian, e o Imitian olha assim e fala assim, irmão, quanto seus filhos colaboram em casa com dinheiro? Aí eu, nada. Lá na Argentina, os filhos com 16 anos já custeiam seu sapato, sua roupa, seus estudos, já tem que trabalhar. É parte da vida do homem fazer isso. Aprender quanto custa. Eu fico pensando quanto pai tem aí filho com 20 anos em casa, casado dentro de casa, às custas da mãe, do pai. Mas todo mundo crente. Mas beleza. Quando eu ouvi ele falar isso, eu falei, show de bola. Tá aí, fechamos. De acordo. Gostei da solução. Ele estipula um valor. E eles decidem se eles querem ficar ou se eles saem. Falei, rapaz, coisa boa, Imitian. Dá um beijo aqui. Pensa num cara que eu gostei na vida. Foi Imitian. Deu. E aí, Solange já meio torcida, mas maleável. Eu estranhei aquilo. Eu estranhei porque ela estava tão em paz. Eu pensei comigo assim, o Espírito Santo é tremendo. Ele testificou no coração da minha esposa que esse é o caminho. Porém, tinha acontecido uma coisa lá. Nós fomos lá em Atafona, que é uma praia próxima de Gruçaí, não sei quantos conhecem. E tem uma junção do mar com o rio. E a água tem invadido a cidade. Nós chegamos em Atafona, metade da cidade já estava embaixo d'água. E aí os caras tinham as casas assim, só a metade assim, a água batia assim, caiu os tijolos assim. Aí foi embora a parede do quarto. E a gente olhando aquilo, aí tinha um pessoal que mora lá falando assim, ó, tá vendo lá onde está voando aquela gaivota, lá embaixo? Ah, sei, ali tem um prédio de 3 andares. Aí, sério? Sério? Ó, lá onde está aquela boia ali, aquele papel lá, e ali é um posto de gasolina. Eu falei, meu Deus, a cidade está embaixo d'água mesmo, é verdade isso. E ali Deus falou com a minha esposa. O Espírito Santo falou com ela assim, a tua casa está assim, ó, ruindo. E a responsabilidade é tua. Porque a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói com a própria mão. Quando nós chegamos em casa, ela me procurou para falar comigo. E aí veio confessar que ela, por trás de mim, ela falava mal de mim para os meus filhos. Ela apontava os meus erros. Está vendo aí, ó? Teu pai, ó. Está vendo, ó? Só que quando nós saímos para esse encontro, ela encontrou a carteira dos filhos com preservativo dentro. E ela ficou chocada. Porque ela veio me perguntar na viagem assim, Carlinhos estava com preservativo dentro da carteira, era para usar? Eu falei, não, era fazer bolinha assim, ó. Está na moda. Festa, né? Faz bolinha, pendura. Claro que é para usar. E aquilo chocou ela de uma tal maneira que fez Deus falar com ela nessa praia. E aí nosso primeiro ato em casa foi ela pedir perdão para mim. Com muito envergonhada, ela veio falando das coisas, pedindo perdão e chorando. Eu a perdoei e orei. Só que a minha oração marcou ela e ela fala isso até hoje. Coisas de homem. Eu orei assim, Senhor, nós pecamos. Perdoa o nosso pecado. Nos ajuda a criar nossos filhos. Nos ajuda a fazer a tua vontade. E ela começou a chorar muito. Ela falou que mexeu com ela, por quê? Porque eu me incluí no pecado dela. Palavras dela, ela não está aí, mas palavras dela, assim, tipo, eu estava toda suja e você se sujou comigo. Aí eu falei, mas é assim, nós somos um. Não existe pecado que eu cometa que não atinja você
E não existe pecado que você cometa e que não atinja a mim. Porque nós somos um. Casamento é isso. Casamento, todo mundo está no mesmo barco. Entende o que eu falo? Sim ou não? Isso já tira da nossa mente aquela história de que quem está errado é a mulher. Quem pecou foi a mulher. Isso aí sai da mente, amados. E aí sentei com meus filhos depois dessa restauração e aí falei assim, bom, contei toda a história para eles e falei, vou falar qual é a minha decisão. Fiz as contas de quanto a gente gastava por mês. Descobri que na época cada filho meu custava R$1.000 por mês. Eu peguei a despesa toda da família e dividi pelos habitantes da casa. E aí falei para eles, bom, como eu sei que vocês são incompetentes, vocês não conseguem custear o valor de vocês, eu vou subsidiar. Eu vou pagar metade, mas eu quero R$500 de cada um, todo mês na minha mão. Isso na época, R$500 era, eu acho que um salário mínimo. Não era um salário mínimo? Aí o netinho é o mais emproado, mais abusado. Não, tá bom, tranquilo. O Carlinhos deu uma de esperto. Mas eu estou desempregado. Eu falei, estava. Eu agreguei meu carro na empresa da minha irmã. Está aqui a chave. Tu vai trabalhar como motorista, teu salário é R$600 por mês. Aí ele, eu vou trabalhar para ganhar R$100. Eu falei, conta errada. Você vai trabalhar, custear a tua despesa e ainda vai sobrar R$100 para você. É diferente. Porque filho é assim, amados. Eles dão valor quando é deles. Quando é nosso, dá valor? Dá não. E aí começou. Queridos, em 3 meses eu ganhei um dinheiro. As coisas ficaram folgadas, porque tinha dinheiro lá em casa. Primeiro mês o netinho chegou assim e me deu acho que R$700. O senhor sempre me ensinou que mais abençoado é aquele que dá do que o que recebe. Eu quero dar é 700. Show de bola. Dinheiro no bolso do papai. Só que aí tinha dinheiro para farra na rua? Tinha dinheiro para nada, gente. Aí começou a ficar ruim. 2º mês ficou monótono. 3º mês estava todo mundo na reunião da igreja, no grupo caseiro. Primeiro apelo, voltaram para Jesus. E aí eu vi uma crise que criou frutos, expectativa e salvação. Porque eles não voltaram para Jesus por conta do dinheiro, não. É porque aquilo humilhou de fato eles, tocou no coração. Entende isso? A nossa casa tem que ter o nosso governo. Tem que ter a nossa chancela. Tem que ter a tua cara lá, mesmo quando você não sabe fazer, mesmo que você vá fazer errado, faça. Que alguém vai te sinalizar. Aí não tem, alguém aqui tem problema de pedir perdão na vida? Quando erra? Eu não tenho. Não tenho medo de fazer. A gente ouve, está debaixo de sujeição, mas a nossa casa tem que ter o nosso cheiro. Amém? Ser homem. Cumpre com todos os estatutos do Senhor. Segue as suas palavras e Ele vai prosperar o teu caminho. Porque Ele é o Senhor, Ele vai prosperar você. Quantos me entendem? Eu queria finalizar, e agora eu vou finalizar mesmo, não vou fazer que nem o Modesto, não, né, Modesto? Eu quero finalizar com vocês com uma história, que eu acho ela muito boa. Eu acho que ela se encaixa com essa história de Salomão. É a história de um homem chamado Naamã. Naamã era um herói de guerra. 2 Reis 3, depois, se você quiser ver. Naamã era um herói de guerra, conhecido lá fora, porém dentro de casa ele era leproso. E às vezes nós vivemos exatamente assim, amados. Não temos testemunhos lá fora, temos testemunhos lá fora, mas não temos dentro da nossa casa. Nós não temos testemunho dos nossos pais, dos nossos patrões, das nossas esposas, dos nossos filhos. Mas o que fazer? A gente tem 2 caminhos para fazer. Nós podemos viver só com essa fama, como nós podemos buscar ajuda. E aí o que eu falei aqui quando comecei a falar é exatamente assim. Jesus vai fazer algo aqui hoje, nesse lugar. Quantos acreditam nisso? Você acredita que Ele está aqui?
E eu queria te falar qual é o caminho para fazer isso. Não é sair daqui que nem um tutanaro, com a espada no dente, com a faca na caveira, não. É sair daqui com a cruz na carne. Porque em todos os momentos que eu tive na minha vida de desespero, só teve um, em todas as histórias que eu contei para vocês, só teve um fator que me socorreu, foi o Senhor. Foi o Espírito Santo, porque nós dependemos disso. Nós dependemos dele para tudo, inclusive para isso. Entende o que eu falo? Eu conheço pessoas que já desistiram do casamento, já desistiram de trabalhar, já desistiram de conquistar, já desistiram do seu governo, já desistiram do seu ministério, do seu trabalho para o Senhor, já acham que o tempo passou. Eu tenho 55 anos, já criei 4 filhos, todos casados. Tem hora que tu não acha, na hora da dificuldade, tu olha assim, aparece assim aquele negócio, game over. Parece que é fim de jogo, mas não é não, amado, está só começando. Está só começando, o jogo está só começando, porque ele não é feito por conta da nossa força. Ele não é feito por conta dos atributos que nós temos. Nós não aprendemos como fazer no meio das escolas, nem dos púlpitos da vida. Nós aprendemos do Espírito Santo. Modesto falou isso aqui, nós temos um discipulador. Nós temos alguém que nos ensina, nós temos alguém que nos socorre, nós temos um guia, o Espírito Santo. Ele é o que traz a salvação e ele é que endireita os nossos caminhos. Entende isso? Só que a gente tem que fazer igual Naamã fez. Naamã, quando descobriu que havia um profeta em Israel, ele saiu do seu lugar e foi lá e se humilhou, porque o profeta mandou ele tomar um banho no rio sujo. Mergulha nesse rio sujo. Na hora ele ficou agravado, falou, não vou. Mas aí o servo dele convenceu ele, falou, tu já veio até aqui? Qual vai ser a dificuldade? O que tu vai perder se você se humilhar aí, tomar esse banho aí nesse rio sujo? E foi exatamente ali que a lepra de Naamã acabou. Naqueles 7 mergulhinhos que ele deu naquele rio. Entende isso? E aí eu queria falar para você, e eu quero falar isso em nome de Jesus, que o Senhor está aqui, e Ele pode mudar hoje a tua história. Ele pode mudar o que você é. Porque nós não precisamos só de palavras, de testemunhos, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo acenda de novo o nosso coração. Nós precisamos nos voltar para Deus, precisamos nos arrepender com Deus e falar, Senhor, faz de novo na minha vida, completa a obra que Tu começou na minha vida. O tempo pode ter passado, mas olha, amados, não passou para Josué e Calebe. Eles estavam lá esperando o final lá, não passou para eles, não passou para você também, não passou para mim. Enquanto nós estamos vivos, enquanto o Senhor não nos levou, é porque Ele espera uma resposta nossa. E essa resposta nós só vamos alcançar nele. Entende o que eu falo? Sim ou não? É Ele que vai fazer, é Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar. A única coisa que nós temos que fazer é querer e se humilhar a isso. É pedir para Ele, é clamar a Ele. Nos momentos mais difíceis da minha vida eu fiz isso. Nos momentos com meus filhos, quando eu não sabia o que fazer, eu clamei ao Senhor. E eu queria te falar uma coisa, Ele inclinou os ouvidos para mim e ouviu o meu socorro todas as vezes. Em todos os problemas que eu tive, tem irmãos que me acompanham aqui desde o começo, sabem disso. Sabem das dificuldades, viram as dificuldades, viram como passaram e viram como o Senhor agiu de maneira bondosa comigo. O Senhor foi bom, o Senhor foi salvador, foi provedor, foi restaurador, foi Ele que mudou todas as coisas, e Ele faz isso. Mas depende de nós. Quantos hoje querem perder a sua coroa de rei aqui? Porque você tem que ser um rei do Senhor, você tem que entregar a tua coroa no trono do Senhor. Para fazer isso, você tem que se humilhar, tem que se ajoelhar diante dEle. Tem que falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu reconheço que eu não posso fazer sem Ti. Senhor, eu reconheço que eu não tenho forças para fazer. Entende isso? Eu reconheço que eu não sei como fazer, mas eu sei de uma coisa, Ele tem poder para fazer todas as coisas, Ele pode fazer isso na tua vida. E aí eu quero orar contigo. Vamos orar? Quem quer orar? Quem hoje foi tocado aqui? Quem que hoje percebeu que Jesus está aqui e está falando contigo? Quem quer mudar a tua vida? Quem quer uma resposta de Deus para a tua vida? Quem quer ver o Senhor movendo sobre você, restaurando o teu coração, te levantando, de fato, para ser um guerreiro? Porque Deus levanta. Deus pega os homens. Modesto falou aqui de Gideão.
Gideão levantou 300 homens, mas ele era o menor da casa dele, ele era aquele que não via possibilidade nenhuma da menor família. Mas quando o Senhor vem, Ele faz você um campeão, amado. É Ele que faz você ser um guerreiro. Não são os seus atributos, não é aquilo que você tem, é o Senhor, é a restauração do Espírito Santo em nós. O que nós precisamos é de fogo. É disso que nós precisamos. Aquele fogo que quando nós conhecemos Jesus, invadiu o nosso coração, que a gente acreditava em tudo. Se mandasse quebrar pedra no dente, a gente ia quebrar, amados, porque a gente sabia que Deus tinha poder para fazer isso. É isso que precisa ser restaurado. Porque se o fogo acender aqui dentro, aí ninguém segura, gente. Ninguém segura um homem cheio do Senhor. Amém? O Senhor inaugurou a igreja dele mandando fogo no dia de Pentecostes. Ele inaugurou os templos mandando fogo lá dentro, fumaça lá dentro, mostrando a glória dele. Ele pode fazer isso hoje aqui? Pode. Ele pode fazer e eu queria te afirmar que Ele quer fazer. Ele quer pegar hoje casas que estão aqui hoje precisam ser restauradas. Ele quer pegar hoje aqui vidas que já desistiram. Estão aí se sentindo que o tempo passou. O meu tempo passou. O meu tempo acabou. Não é mais para mim, agora para esses meninos tão novinhos aí que vão fazer. Conversa, amados. Não foi nenhum novinho que entrou na terra prometida. Foi Josué e Caleb, foram os velhinhos. Foi os velhinhos que se levantaram e falaram assim: eu tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás, porque o Espírito Santo ainda estava sobre eles, porque o calor do deserto não afastou eles do Senhor. Entende isso? Eles continuaram crendo que aquele que prometeu poderia fazer, e Ele pode fazer isso na tua vida hoje. Hoje. A questão é, você quer? Você crê? Você quer se render a Ele? Você quer falar para Ele: Senhor, vem e visita a minha vida, vem e visita a minha casa. Você quer fazer isso? Nós podemos fazer isso juntos? Quantos querem fazer, querem sair do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente, se prostra diante do Senhor. Talvez aqui seja o rio no qual você vai ter que dar 7 mergulhos nele. Talvez aqui seja o lugar onde Deus vai falar: eu vou começar a restaurar a tua vida, a tua casa, o teu chamado, o teu ministério, a tua família. Eu vou começar a restaurar os teus sonhos, os teus filhos. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer isso. Você vai ter o lugar de adoração, você não vai ter mais aquele lugar onde você senta para adorar outros deuses, que é de frente da tela do computador, que é de frente do teu smartphone, onde você adora o Deus da sensualidade, onde você adora o Deus da promiscuidade. Não vai ser esse lugar de adoração, não. Você vai mostrar o lugar de adoração, o lugar onde você curva os teus joelhos, é onde você fala com o Senhor e fala: Senhor, Tu pode me limpar dos meus pecados, Tu pode transformar a minha vida, Tu pode fazer tudo novo, porque Tu és o Deus que falou: eis que faço nova todas as coisas. Em Ti, Senhor, a possibilidade, Tu pode restaurar tudo, Senhor, e a nossa esperança está em Ti, Senhor. A Tua proposta, Senhor, é o Teu Espírito no homem, para transformar o mundo, e nós estamos aqui, Pai. Eis aqui, Senhor, os Teus vasos, eis aqui as Tuas casas, eis aqui os Teus palácios sobre a terra. Tu nos chamou para ser uma nação sacerdotal, Tu nos chamou para sermos reis e sacerdotes, Tu nos chamou, Senhor, para reinarmos sobre essa terra. Senhor, essa é a palavra que Tu tens sobre nós. Tira toda a letargia de nós, tira todo o engano, tira todo, Senhor, a distração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, quando não valorizamos aquilo que Tu nos deu. Perdoa quando não valorizamos, Senhor, o Teu Espírito em nós. Perdoa, Senhor, quando não valorizamos o Teu chamado, que é para sermos, Senhor, diferenciados sobre essa terra. Você pode falar com o Senhor, fala da tua maneira, fala do teu jeito, confessa os teus pecados. Daniel falou hoje aqui: para haver comunhão tem que haver luz. Então confessa os teus pecados ao Senhor, confessa os teus pecados a Ele. Fala: Senhor, eu preciso de arrependimento. Eu preciso, Senhor, me arrepender desse pecado. Eu preciso me arrepender dessas coisas que eu tenho feito. Porque, Senhor, eu quero ser transformado pelo Teu Espírito. Senhor, eu não tenho forças para sair daqui e parar de fazer o que eu faço. Não tenho. Mas, Senhor, existe um poder transformador. Existe um fogo purificador. Existe o Espírito que move todas as coisas. Ah, vem como outrora, Senhor.
vem como outrora, faz arder novamente o teu fogo. Pai, eu tenho garantia na tua palavra que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tu mesmo disseste, ainda uma vez, farei tremer os céus, farei tremer a terra e toda a terra seca, Senhor. Ainda uma vez. Ah, Senhor, vem mais uma vez sobre nós. Vem, acende, Senhor, corações aqui, Senhor, na tarde desse dia. Eu sei, Senhor, que a tua palavra é fogo e ela é martelo que esmiuça a penha. Eu sei que, Senhor, a tua palavra tem poder, mas eu sei também, Senhor, que o teu Espírito transforma qualquer pessoa. Tu és o único, Senhor, que dá jeito, Senhor, em qualquer vida torta. Então vem nos socorrer. Nós clamamos, Senhor, por socorro nessa noite. Nós invocamos a Ti e falamos, vem, Senhor. Vem nos visitar. Vem sobre nós. Derrama Teu Espírito. Derrama Teu Espírito. Oromachura decanta xaramaraias de baramarara da xirimaraias. Renova os teus dons. Renova o óleo sobre a cabeça dos meus irmãos, Senhor. Renova, Senhor, nesse lugar. Restaura a tua vida em nós. Clama a Ele, Senhor, amados. Abre a tua boca e fala com o Senhor. Abre os teus lábios. Abre os teus lábios. Não se acanhe diante do Senhor. Você pode pôr as mãos sobre os irmãos que estão aqui. Eu queria que você orasse para esses irmãos que estão aqui.
Pode continuar, amado, cantando. Eu quero te instruir. Chama sobre eles o Espírito Santo. Chama sobre eles o fogo do Senhor. Chama sobre eles a única força, o único poder que pode transformar o homem. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Oh! Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh! Seja livre, seja quebrada as cadeias, seja quebrada as cadeias. Oh! O Senhor passeia entre nós, amados. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui, Senhor. Ele está te visitando nessa hora. Ele está te visitando, recebe a visita dele. Não dispersa. Ele está falando contigo. Ele está derramando uma unção que quebra jugo e despedaça peso de ombros. Ele está derramando uma unção nesse lugar hoje sobre a tua vida. Deus está acendendo pessoas nesse lugar. Deus está restaurando vidas nesse lugar. Deus está te dando a oportunidade de uma nova vida hoje. Ele está te falando que você depende disso, é dele. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio, seja visitado, tocado no teu interior. É no homem interior que ele opera. É no homem interior. Ah, ele está aqui, amados. Não por palavras persuasivas, mas com demonstração de poder. É pelo poder do Espírito Santo. É Ele que toma pelas mãos. É Ele que conduz no caminho. Seja limpo. Seja limpo. Seja separado. Seja tocado pelo Senhor. É o teu toque, Senhor, que muda todas as coisas. Ah, Senhor, cresce entre nós, Jesus. O Senhor está compungindo corações aqui.
Tem homens com o coração compungido aqui, constrangidos, como foi no dia de Pentecostes. E eu queria te falar, se arrependa cada um de vós. E receba o dom do Espírito Santo. Seja restaurado a tua vida com o Senhor hoje. O Senhor está desentupindo poços aqui. Ele está te dando uma oportunidade de novo senti-lo. Ele está te dando a oportunidade de saber que Ele continua contigo. Que Ele jamais te abandonou. É isso mesmo, amado. Ele está aí contigo. E é esse poder que está em você que vai fazer todas as coisas. É Ele que vai constranger o teu coração para o arrependimento. É Ele que vai te levantar no meio dessa situação que você vive. E vai te dar graça, sabedoria, intrepidez. Vai prosperar a tua vida de todas as formas que você tem esperado nele. Mas é assim, de joelho, é sendo cheio, é se lavando no rio dele, é obedecendo e mergulhando, é obedecendo e se humilhando, e ele vai te enchendo, e a lepra vai saindo, porque a lepra, eu não sei se você sabe, ela torna o homem insensível ao toque. O Senhor está restaurando hoje a sensibilidade ao toque dele no teu coração. Tem irmãos aqui que já não ouviu o Senhor há muito tempo. E Ele está tocando em você hoje. Você está sentindo o toque dele. Você está sentindo e ouvindo a voz dele. E eu queria te falar, porque é Ele que vai te levantar. É Ele. Ele está hoje só restaurando esse caminho. Eu posso falar como Paulo falou em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo não deixou o defunto em cima da mesa, amados. Ele falou, graças a Deus por Cristo Jesus, que me dá a vitória. Você pode falar isso? Graças a Deus por Cristo Jesus, que me dá a vitória. Ah, é Ele que dá a vitória. Seja fortalecido no homem interior. E conta com a graça de Jesus. Porque a tua vitória é certa. Ele vai te dar a vitória, Ele vai te levantar, Ele vai te estabelecer. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Na epístola de Judas, ele é tão ousado que ele fala assim: aquele que tem poder de não te deixar cair, a Ele seja glória, honra, exaltação, para todos sempre. É aquele que tem poder. É aquele que tem poder. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és poderoso. Tu és tremendo. Restaurador de brechas. Tu és o alfa, o ômega, princípio e o fim. Tu és o Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Recebe a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor!
Aleluia. 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 Júnior.